Na sua tela tem duas imagens, né? A imagem da direita é de alguns minutos atrás que nós recuperamos para que você veja como estavam os ataques, a intensidade dos ataques feitos por Israel ali na faixa de Gaza. A imagem da esquerda é ao vivo. Mostra então, nesse momento, depois dos ataques, como é que ficou aquela região ali. Algumas luzes só acesas, bastante escuridão e nesse momento a gente já não vê mais nenhum míssil ou foguete ou sinalizador atingindo ali o território. Agora, com o aumento dos ataques entre Israel e o Hamas, a expansão da guerra no Oriente Médio, ela se tornou ali inevitável. Esse alerta, ele foi comunicado pelo governo do Irã e quem vai trazer informações para a gente agora é o Luca Bassani. Luca, conte para a gente então, será que o exército iraniano seria o próximo a entrar nesse conflito? Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Talvez essa seja uma possibilidade, mas vale lembrar que durante os últimos 30 anos o Irã fez várias ameaças e nunca de fato chegou a combater Israel ou os americanos. Nós vemos que um dos importantes diplomatas do Irã, falando com outros diplomatas do Catar, disse que a expansão da guerra no Oriente Médio para além das fronteiras de Gaza e de Israel se tornou inevitável. E aquilo que Israel realiza dentro do território da faixa de Gaza é um verdadeiro genocídio que merece o repúdio e ações concretas de todas as nações muçulmanas. Vale mencionar que o Irã também falou algo parecido nas Nações Unidas há cerca de 2 semanas, mas desde então não vemos nenhuma mudança no aspecto militar. Ele continua sendo, obviamente, um grande financiador do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis, entre outros grupos que são antagônicos a Israel ou que querem até mesmo a extinção do Estado de Israel, mas ele propriamente dito, o Irã, através de seus soldados, da sua bandeira, não guerreou, não mandou nenhum míssil, nenhum drone de sua autoria, o que pode configurar uma espécie de bravata, né, considerando também todo o histórico do Irã. Mas, se tratando de uma nação poderosa no aspecto econômico dentro do Oriente Médio, não porque seja uma grande economia, mas porque produz commodities energéticas muito importantes para o mundo e também por ter um exército muito robusto no número de soldados, é sempre uma declaração perigosa e que assusta grande parte das pessoas que escutam isso pela primeira vez. Lembrando que os Estados Unidos ainda seguem com alguns porta-aviões naquela região do Mar Mediterrâneo, não muito distante de Israel, do Líbano, e que teriam capacidade militar para também atingir o Irã e outros dos seus aliados para ser uma força de dissuasão aos iranianos e qualquer outro grupo que queira entrar nessa guerra, evitando sempre a expansão do conflito para outros países do Oriente Médio, que seria uma grande catástrofe humanitária e também uma catástrofe econômica, considerando a dependência do mundo do gás e do petróleo produzidos por lá. Ô Bassani, o Gustavo Segre tem uma pergunta para você e depois eu vou abrir também o espaço aqui para o Gani. Luca, boa noite para você. Quando se corre o rumor que Irã poderia ingressar nessa guerra, eu observo duas vertentes para a mesma informação. A primeira, lembro muito claramente que Irã participou dos atentados em Buenos Aires contra a embaixada israelí e contra a Associação Mutual Israelita na Argentina, a AMIA, e fez isso de uma forma como Hamas procede, terrorista. Mas se ele entra como Estado, isso modificaria a metodologia da guerra que hoje observamos. Um Estado, Israel, tendo de respeitar os protocolos de guerra contra uma atitude terrorista de quem não respeita absolutamente nada. Então, esse eventual ingresso do Irã no conflito, em que você observa que poderia mudar em termos do que hoje temos o conflito nesse momento? Olha, Segre, essa é uma pergunta muito relevante, porque até mesmo há algumas semanas, senadores importantes do Partido Republicano dos Estados Unidos disseram que caso o Irã continuasse nas suas ameaças ou de fato atingisse o Estado de Israel ou qualquer outro aliado americano, os Estados Unidos, conjuntamente com os israelenses, poderiam atacar todos os estabelecimentos nucleares do Irã em seu território, para tentar finalizar de vez, né, todos os esforços iranianos para a construção de uma bomba atômica. Lembrando que esse é um indício que começou há cerca de 10, 15 anos de que o Irã estaria enriquecendo o urânio e é uma preocupação de todos os países que essa potência militar do Oriente Médio também seja uma potência atômica. Lembrando que naquela região apenas Israel
acredita-se possuir armas atômicas. Eu acredito que, se tratando da dinâmica de guerra propriamente dita, dois estados guerreando podem fazer com que esse conflito seja arrastado para outros países que são aliados tanto de Israel quanto do Irã, enquanto que agora ainda está concentrado apenas entre Israel e um grupo terrorista que tem o Irã como aliado, mas parece não querer sair da sua posição confortável de apenas dar ordens e dar dinheiro e guerrear propriamente dito, de mandar soldados ou até mesmo ter o seu território completamente destruído, os seus civis mortos. É uma questão que o Irã sempre, durante os últimos anos, tem atuado de maneira secundária. Ele financia, ele dá o treinamento, ele dá os armamentos, mas não quer dar a cara a bater nesse conflito que poderia também ser muito difícil para a manutenção do governo dos ayatolás, que é um governo ditatorial teocrático que se arrasta no Irã desde 1979.